Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Hoje, o nosso devocional, ele está para meditarmos, juntos, ele está registrado em Isaías 43. O profeta Isaías, lá no capítulo 43, onde nós vamos ter como título O Único Salvador. E nós vamos meditar sobre esse tema de Isaías 43. Então nós vamos fazer aqui um retrospecto de como mais ou menos o povo de Israel se encontrava naquele tempo, né? Lembrando que Deus levantou Isaías para pregar a palavra de Deus, para poder levar a palavra do Senhor, para advertir, corrigir e tentar trazer esse povo de volta, esse povo de coração duro, para os caminhos do Senhor. Esse povo de Israel, que era o povo de Deus, o povo que o próprio Senhor escolheu para ele, para ser dele, esse povo simplesmente estava fazendo aquilo que o seu coração indicava. Aquilo que o seu coração queria, eles iam lá e faziam. E nessa de fazer o que eles queriam, eles adoravam outros deuses, faziam coisas totalmente contrárias ao que o Senhor dava de indicação através da lei. E isso gerava, queridos, um grande problema para o povo de Israel e não para Deus, para o povo de Israel. Porque quando o ser humano ele deixa de fazer a vontade de Deus, não é Deus que sofre, mas é o ser humano que sofre. E o povo de Israel, cada vez que ele se afastava de Deus, deixava de fazer aquilo que Deus queria, Deus entregava a eles aos desejos do coração deles. Ou seja, é como se Deus falasse assim: vocês querem ir, vocês podem ir. Vocês têm o livre-arbítrio para vocês irem. Mas vocês sabem qual é o caminho certo. Então Deus deixava eles irem e lá eles geravam muitos problemas, a vida financeira, a vida familiar, né, a vida social deles virava algo assim horrível, 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 de mal a pior. Daí, quando o povo de Israel via que a situação estava ruim, eles se voltavam para Deus. Quando eles se voltavam para Deus, Deus restabelecia o seu reino sobre a vida deles e eles voltavam a prosperar, venciam guerras, começavam a ter uma vida próspera, como Deus ele quer para todos nós. Amém? Então, aqui no Isaías 43, nós vamos ter como título O Único Salvador, aonde Deus, através do profeta Isaías, ele traz um direcionamento, ele traz ali uma advertência, ele traz ali um convite, né? E eu quero que você possa estar lendo junto comigo Isaías 43, verso do 1 ao 5, nós vamos estar lendo, tá bom? Do 1 ao 4, desculpa, do 1 ao 4. Vamos lá, vou colocar na tela e você pode acompanhar comigo. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo. Em teu lugar
do Cuxe e Sebá. Visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu o amo, darei homens em lugar e nações em troca da sua vida. Aqui, queridos, nós vamos ter um breve resumo, né? Um breve resumo do que Deus estava dizendo para aquele povo rebelde, aquele povo de coração duro. E não é muito diferente dos povos de hoje em dia. Não são diferentes. O povo de hoje em dia também tem o seu coração duro. Por mais que saiba que exista Deus e qual é a moral, a lei que Deus criou para o ser humano, aqueles que querem andar com o Senhor, as pessoas fazem questão de seguir o seu caminho, a vontade do seu coração, inclusive criando outros deuses, servindo outros deuses. Então Deus aqui no comecinho, ele traz a memória dos israelitas, né? Para eles poderem ali refletir que foi Deus que libertou eles, que foi Deus que resgatou eles lá do Egito, que foi Deus que tirou eles, que abriu o Mar Vermelho, que fez eles passarem pelo mar em terra seca, que foi Deus, conforme você vai lendo o Salmo 43 inteiro, você vai vendo que o profeta Isaías, ele vai relembrando o povo de que foi Deus que destruiu todo o exército do faraó, que foi Deus que sustentou aquele povo no deserto, enfim, e que Deus chamou eles pelo nome. Por que Deus faz questão de chamar pelo nome? Porque escravos, quando eles eram escravos, queridos, lá no Egito, escravo não tem nome. Escravo era escravo e era chamado de qualquer jeito. Escravo não tem nome. Escravo simplesmente, malemar, ele pode ter um número, mas ele não tem nome. São escravos realmente. Mas Deus, ele não escraviza ninguém. Deus, ele chama pelo nome, ele resgata e diz, ó, você é meu. Exatamente isso que Deus fez com o povo de Israel. Então Deus traz a memória do povo de Israel para que eles pudessem se lembrar. E ali Deus, ele simplesmente ele diz que quando ele resgata e o povo obedece, anda com ele, não existe nenhum tipo de mal que possa acontecer com aquela pessoa. O verso 2, ele traz isso claramente, quando ele diz que quando você passar pelas águas, eu estarei com você, e quando passar pelos rios, eles não o encobrirão, e quando você passar pelo fogo, não se queimará. Ou seja, é Deus dizendo, queridos, que vai estar com você, que estaria com aquele povo de Israel em qualquer situação em que eles se encontrassem. Mas mesmo assim, Deus trazendo essa lembrança e logo depois Deus fazendo essa declaração de amor, né, para o povo de Israel, dizendo a eles, né, deixando claro, ó, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus de Israel, eu sou o seu Salvador, eu sou o único Salvador. Eu resgatei vocês do Egito. Deus simplesmente, no verso 4, ele diz ainda, ele continua essa declaração de amor pelo povo de Israel, dizendo, olha, vocês são preciosos para mim. Eu amo vocês. Vocês são honrados aos meus olhos. Então, a única coisa que Deus queria, queridos, é que aquele povo realmente voltasse a servir a Ele, a adorar a Ele. Porque foi Deus que resgatou, foi Deus que separou aquele povo. Mas era obrigado? Não, era um convite, era um chamado para dizer a eles, ó, eu sou o único Salvador de Israel.
E vocês estão criando outros deuses, vocês estão buscando outros deuses. No entanto, que se você continuar lendo, você vai ver lá no verso 10, né? Eu vou até colocar aqui na tela para você acompanhar. No verso 10, na parte B, lá no finalzinho diz: antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá outro Deus depois de mim. Verso 11. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Por que Deus ele faz questão de salientar isso, queridos? Porque conforme a população no mundo, os habitantes do mundo foram crescendo, eles foram criando deuses. Deuses que salvavam, deuses que faziam isso para a guerra, deuses da fertilidade, da sexualidade, eles foram criando deuses, foram criando os deuses. E mal eles sabiam que esses deuses que eles estavam criando eram invocações demoníacas. Então eles pegavam e criavam imagens, criavam esculturas, criavam imagens de ouro, de madeira, de bronze, de prata, de tudo quanto é jeito, eles criavam. E se curvavam, adoravam, sacrificavam animais, sacrificavam crianças, no caso do deus Moloque, sacrificavam crianças, faziam aquela fornalha, né, em forma de um deus, e como se fosse na barriga daquele deus ali tinha uma fornalha, e eles ofereciam crianças ao deus Moloque. Então isso irritava Deus, isso realmente trazia uma ira de Deus. E mesmo Deus estando irado com essa idolatria e com essa infidelidade de Israel, Deus não deixava, queridos, de ter misericórdia, não deixava de avisá-los através do profeta e não deixava de poder corrigir o povo. No entanto, que no próprio livro de Isaías 43, quando nós vamos lá para o verso 18, só para você ter uma ideia, Deus, ele lembra o povo de Israel da infidelidade deles, Deus derrama misericórdia sobre eles e Deus faz um convite para eles, olha só, dizendo assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então aqui você percebe que o próprio Deus ele é tão misericordioso que ele convida o povo a se esquecer do que foi. Esqueçam-se do que foi. Imagine, se Deus pede para uma pessoa esquecer, imagine ele. A gente tem aprendido aqui no canal, aqui, que Deus ele lança fora quando nós confessamos nossos pecados, nós nos arrependemos, Deus libera o perdão sobre as nossas vidas, dos nossos pecados ele não se lembra mais. Então ele diz aqui para o povo, olha, esqueçam-se do que foi, não vivam do passado, ó, eu vou fazer coisas novas para a vida de vocês. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isso significava o quê? Prosperidade para eles. Então, queridos, esse texto, quando nós meditamos no tempo de hoje, nós vamos poder entender que Deus, da mesma forma como ele agia com o povo e com a nação de Israel, ele age assim conosco também. Deus tem agido chamando o povo ao arrependimento. Nós temos vivido um tempo onde Deus está nos chamando para um verdadeiro arrependimento, para se voltar para Ele. Porque o mundo, queridos, eles não estão achando mais em Jesus um único Salvador mais. As pessoas estão colocando a sua salvação, a confiança da sua salvação, em muitas coisas, como naquele tempo.
em imagens, em situações, em governos. Muitos nem acreditam. Acha que isso aqui vai continuar assim para sempre e vai morrer gente, vai nascer gente, vai continuar nessa situação de calamidade como está. Mas nós sabemos que os próprios cientistas estão dizendo, olha, do jeito que está o mundo e na forma que está caminhando o mundo está sendo encaminhado para uma destruição, está se encaminhando para uma destruição. E claro que está. Só que no ponto de vista científico, eles estão achando que vai ser destruído porque o homem está destruindo o mundo. Mas na verdade é porque Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, Jesus é o único Salvador. Se nós olharmos para a Bíblia, queridos, nós vamos ver bem claro isso em João 14,6, um texto muito conhecido, que diz assim, ó, João 14,6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Perceba, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tudo no singular. Somente Jesus é o caminho, a verdade e vida. Somente Jesus é o que vai levar ao Pai. Não existe outro caminho. Não existe outro que possa te levar ao Pai. Não existe, queridos. A Bíblia é clara. E se você crê no que a Bíblia está dizendo, veja esse texto. E também veja esse texto aqui, 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Olha só. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, queridos, muitas vezes se criam muitos intermediadores, né? Muitos mediadores entre Deus e o ser humano. Criam-se muito. Foi uma forma que Satanás está enganando muitas pessoas. Muitas formas. No Brasil, por exemplo, quando se morre alguém, por exemplo, né? Se morre alguém, qual é o costume das pessoas falarem? Olha, por exemplo, se morre um pai, uma mãe, se morre, olha nós aí de cima, intercede por nós aí de cima, né? São pessoas que não sabem o que estão falando, são extremamente ignorantes no que estão falando. Ignorantes no sentido de não saber realmente, não ter conhecimento do que estão falando. Por quê? Porque quem morreu ou quem morre, queridos, eles não têm esse poder de mediar um ser humano da terra com Deus. Porque a Bíblia diz claramente que o único que pode mediar é Deus, que media o ser humano com Deus é Jesus Cristo. Morto não media nada. É diferente de, por exemplo, eu que estou aqui vivo e você que está me assistindo fala assim, pastor, ora por mim. Eu falei, vamos orar, vamos interceder por você. E eu, junto com você, orar por você junto a Deus. Né? Falar, em nome de Jesus, eu quero poder estar orando aqui pelo meu irmãozinho agora, meu irmãozinho que está doente, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, cura ele agora. É diferente, porque eu estou vivo. Diferente de quem morre. De quem morre não media ninguém. Ok? Então não existe mediador que já morreu, que vai mediar a gente lá no céu. Só Jesus. Pastor, e essas imagens, essas situações que se colocam em várias religiões que têm imagens, esculturas, né? Os seus deuses. Queridos, a Bíblia diz claramente que o único Salvador é Jesus. O único e suficiente Salvador é Jesus. Que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Só Ele pode fazer isso. Pastor, e esses então são o quê? São enganações de demônios que se passam
por trás dessas imagens, desses deuses, para poder enganar as pessoas. Porque, como você viu em Isaías 43, nós vimos lá em Isaías 43, onde o próprio Deus diz, né? Onde o próprio Deus diz que antes de mim, nenhum Deus se formou e nem haverá depois de mim. Assim também como não há outro Salvador além de Jesus. Então eu tenho que ter essa interpretação de que se a Bíblia, para mim, ele é o ponto auge da minha crença, somente a Escritura, o que está escrito na Bíblia, é o que é verdade, ótimo. Essa palavra me faz adorar somente a Deus e ter simplesmente o Senhor Jesus como o único Salvador da minha vida. Mas se eu não creio que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é toda a verdade, mas eu acredito também nos concílios, nas experiências, nas tradições, nas culturas, nas ideologias. Daí, com certeza, você vai encontrar outras formas que se dizem, que eu particularmente não acredito, porque eu só acredito somente na Bíblia, e pode chegar a Deus de outras maneiras. Mas Jesus é bem claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o único caminho, todos os outros atalhos não vai chegar a Deus. É a minha opinião. Você pode ter opinião diferente, mas analisa a Bíblia. Se a Bíblia ela for para você a única verdade a ser confiada. Amém? E eu quero poder estar orando por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero, junto com os meus irmãos, consagrar esse dia que se inicia. E eu quero, Pai querido, colocar a família, a vida e tudo que eles forem fazer hoje, que eles possam ser grandemente abençoados e tudo que as mãos deles se proporem a fazer, haja prosperidade. E que a forma de viver deles, Pai, venha glorificar ao Senhor, venha exaltar e engrandecer ao Senhor. E que eles possam, Pai, com as suas vidas, com a sua vida, a vida da sua família, possam declarar que o Senhor é o único e suficiente Salvador. E que o Senhor é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida para aqueles que creem no Senhor e na tua santa palavra. E que esse dia seja para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.